Acho que eu devia ter uns 7 anos de idade, talvez. Acredito que foi a primeira vez que eu fui ao teatro. Era uma peça sem texto, que passava a história em vários planetas. Cada planeta era o palco iluminado de uma cor. Eu só me lembro disso. Foi no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Acho que influenciou todas as minhas escolhas depois. Essa peça que era absolutamente estética e nada retórica. Existe uma primeira compreensão de que o texto é a fala, é tudo aquilo que é falado, o que é dito pelo ator, mas verdadeiramente o texto não é limitado apenas à palavra. Isso é um pouco uma compreensão do que vem desse teatro romântico e toda aquela estrutura onde o dramaturgo e o ator construíam a grande cena. É possível que a gente pense hoje no contemporâneo o texto como um instrumento ou objeto ou mediador de algum significado. Nesse sentido, uma cadeira pode ser um texto. Ela pode trazer uma informação, ela pode ser uma comunicação de alguma coisa ao público. Então, o texto, como a gente chama no teatro, não necessariamente é só a palavra mais. Bom, esse é um fator. O outro é que pensar também a palavra no palco, a partir dessa outra relação de ressignificação dos objetos em cena, também é pensar a palavra no seu sentido sonoro, no seu sentido simbólico, no sentido da sua recepção cognitiva. A palavra ela não é somente aquilo que ela explica, ou diz, ou traduz. Ela também é um código estético que se manifesta pela voz e chega ao receptor pelo ouvido. Tem uma questão, e acho que isso é muito nossa e um pouco da América Latina, que ainda é muito presente, que é essa fala explicativa, essa fala que tem uma mensagem e que tem que traduzir ao espectador uma moral ou condenar um dogma específico e tudo mais. Mas me parece que isso é um ranço que vem de uma época onde isso era fundamental realmente, que era a perspectiva da denúncia, da revelação e em todos os aspectos que durou durante décadas. A partir disso, a gente tem um predomínio no Brasil radical da televisão. O teatro deixa de ter uma importância no cotidiano das pessoas, passa realmente a assumir uma presença de entretenimento, e a televisão ela se deu sobretudo pelas novelas e pelos pequenos seriados na época, como, deixa eu tentar lembrar, nos anos 80, o que? Malu Mulher, acho que era nos 80, aonde a fala do personagem trazia toda a subjetividade que a televisão enquadrava e limitava no aparelho, né? A gente demora muito tempo para entender no Brasil, isso só vai começar a acontecer lá pela década de 90, com alguns encenadores, de que é possível romper esse excesso informativo exagerado que a gente tem nessa fala que tenta traduzir ao outro o que ele precisa entender. Não é da arte a perspectiva ou a importância de te explicar nada. O Deleuze ele tem um seminário, acho que para turmas de cinema, para alunos de cinema, em que ele explica essa condição em que você tem as ciências exatas, ciências humanas, ciências biológicas,
você tem a comunicação e você tem a arte. A arte, não é, provocando o Deleuze, ela não é nem uma ciência, ela não tem a obrigação de te trazer resposta nenhuma, e ela também não está na área da comunicação, porque ela também não tem obrigação de te comunicar nada verdadeiramente. A função da arte é diferente, é provocar em quem a recebe, no receptador, uma experiência, muitas vezes inominável, que você não consegue traduzir a ninguém, que é intransferível, que é absolutamente pessoal. Essa subjetividade do encontro entre a arte e a presença de quem a admira é que é o grande enigma. Quando a palavra no teatro é usada apenas para informar, seja para te contar uma história, seja para te dar uma lição de moral, seja para te educar sobre qualquer coisa, ela deixa verdadeiramente de ser arte e passa a ser, o teatro passa a ser apenas um mecanismo estético para outras funções, não para ser teatro no seu sentido artístico. Esse é o grande perigo do que a gente vive num país que está voltando novamente a ter necessidade de discursos. O grande problema aí talvez seja a condição de que a gente tem até discursos demais. As redes sociais abriram a possibilidade do discurso como uma presença constante no nosso cotidiano. A arte não pode oferecer às pessoas exatamente aquilo que ela já tem na vida. A arte precisa ser o ruído, precisa ser o desvio, precisa ser a provocação de uma experiência nova, diferente, para produzir na pessoa um sentido crítico, político, social, de percepção da realidade. Sem isso, a gente não tem absolutamente nada. Eu devia ter uns 19, 20 anos, mais ou menos por ali, acho que um pouco mais, 22 talvez. E eu estava me preparando para prestar vestibular para medicina, porque meu sonho de criança sempre foi ser neurocirurgião. E eu fiquei um tempo fora da escola, porque eu fui fazer esporte, e aí voltei a estudar. Comecei a escrever para o jornalzinho da escola, que na verdade nem era uma vontade de escrever para o jornal da escola, era um museu e um amigo, e era um truque de 2 adolescentes para a gente conseguir entrar nos shows e nas peças de graça. Então a gente conseguiu uma credencial de imprensa e a gente conseguia ir em tudo sem precisar pagar. Isso era em Ribeirão Preto. Um dia antes de eu fazer o vestibular para a USP, para medicina, teve a estreia do espetáculo As Bacantes, do Zé Celso Martinez Correia, num teatro de arena em Ribeirão, para mais de 2.000 pessoas. E no dia seguinte, com a prova da FUVEST na mão, eu, sei lá, por um estalo, fechei a prova e falei: tem outras maneiras de estudar a cabeça das pessoas e como a gente se relaciona com o nosso corpo e com a vida e com tudo mais. Vou fazer teatro. A realidade como está, ela não é crível para mim. Eu me tornei um cara muito mais chato, muito mais crítico, muito mais radical em pensar tudo, o tempo todo. A arte me levou, o fazer arte, né, dirigir e pensar espetáculos antes de escrever críticas, me levou à necessidade de ler filósofos, ler sociólogos, de olhar para a rua, de conversar com pessoas, o que até então o meu mundinho seguro e protegido não me exigia. E isso se acumulou durante muito tempo num processo muito lento, muito delicado, de construção de uma pessoa que não consegue mais lidar com a realidade como um parâmetro seguro dado. A realidade como está, ela não é crível para mim. Algo está sobre ela e sob ela
que precisa ser o tempo todo desvelado, descoberto e irritado, provocado, para que se sustente minimamente fagulhas de verdade sobre o que é esse viver contemporâneo, que é tão complexo e ao mesmo tempo tão impossível de ser compreendido quando olhado tão dentro dele. Às vezes coisas muito simples são muito difíceis de serem ditas e de serem reveladas. Cada vez mais eu tenho me provocado a criar, ainda que eu tenha criado pouco nos últimos anos, mas é o meu grande interesse hoje, ambiências de encontros e experiências poéticas. Eu acho que essa é a grande revolução a vir. Você conseguir ter num mundo que é tão recheado de exageros em tudo, um pouco de silêncio na pessoa, um pouco de sensibilidade, uma sensação de poesia como um deslocamento dessa realidade que é tão crua, tão objetiva e tão massificante. Isso não é fácil. Isso é muito complexo, porque cada pessoa se sensibiliza com uma coisa, cada pessoa atinge ou não a poesia por um caminho absolutamente pessoal, e conseguir amarrar o poético ao outro, sendo o outro múltiplo, é a certeza do fracasso. Então eu sempre começo não gostando, termino detestando com a certeza do meu fracasso. Ainda que as pessoas estejam sensíveis ao que estão vendo, chorem, detestem, não importa, mas também é a necessidade que me faz chegar ao dia seguinte com a certeza de que eu preciso fazer o próximo, de que ainda não alcancei completamente o que eu precisava para comunicar alguma coisa. É difícil falar em arte porque ela é tão ególatra, né? Assim, tudo parte de você numa certeza tão louca de que alguém precisa aquilo que você acha que ela precisa. Então, toda escolha, ela precisa ser desafiada ao limite. É isso que eu tento fazer como criador. Desafiar as minhas escolhas ao limite para ver o que dali realmente sobra, ainda que eu deteste aquilo que sobra. Foi sempre por, como fala, me soltar de algumas amarras, por exclusão. Ator nem pensar, não consigo subir num palco. Não tem a menor chance. Só se o teatro estiver apagado e alguém me garantir que não tem ninguém do outro lado. Não dá. Sou muito tímido para ser ator. Com todos os diretores com quem eu trabalhei até hoje, isso não aconteceu e não acontecerá. Escrever eu não queria. Nunca foi o meu foco escrever para teatro, nem escrever sobre teatro. Então me sobrava verdadeiramente a parte estética. Mas eu sou um figurinista muito incompetente, muito mediano. E o que me atraía na parte estética de um espetáculo era sempre a relação entre espaço, tempo e como a iluminação e o som se relacionaria nessa construção. E aí a direção me pareceu o caminho mais adequado como um orquestrador desse processo todo. Não como a mente capaz de criar as obras-primas aonde os atores são entregues, não, mas como um maestro que organiza esses ritmos narrativos todos, que organiza o ritmo simbólico de todos os elementos quando estão em cena e como eles são usados para compor uma obra única. Então a direção surgiu desde o início como esse foco. Eu não fui estudar teatro por um conselho de duas pessoas, o crítico que faleceu há pouco tempo, o Clóvis Garcia, e uma outra professora de teatro, e que me deram como sugestão, já que o meu foco de interesse era por esse viés, que eu fosse estudar artes visuais.
E aí foi o melhor caminho a seguir, porque realmente reativou todo o meu interesse pela parte estética do teatro como narrativa, e o texto no teatro, o texto escrito, a dramaturgia, ela surgiu como uma consequência para que eu pudesse dirigir determinados espetáculos. Então, nunca tive, num espetáculo meu, pegar um texto pronto e começar a partir do texto pronto uma montagem. Isso nunca aconteceu. Sempre escrevi alguma coisa a partir de uma ideia de diretor, como diretor, que precisava de um texto que não tinha e que daí precisava ser escrito, e portanto comecei a escrever dramaturgia para poder encenar algumas ideias e alguns conceitos que nunca eram só meus, eram sempre criados em convívios de sala de ensaio, não como processo colaborativo, nada disso, mas no convívio humano com as pessoas, das inquietações do dia a dia, e que eu sentia que eram discursos urgentes a ser tratados, já que ele podia ser identificado em várias pessoas, em várias idades, em várias circunstâncias. O teatro, basicamente, hoje, é quem faz teatro. Existe um conceito alemão que chama improbabilidade da comunicação, que diz que tudo aquilo que eu penso não pode ser traduzido 100% em fala. Né? Eu consigo pensar coisas que, ao nomear, eu perco. E tudo aquilo que eu falo passa por um entendimento muito inconsciente e subjetivo da minha compreensão daquelas palavras e daquele vocabulário. E isso acontece novamente no receptor, que recebe a partir dos próprios valores, transfere para o pensamento, que abstrai todo esse processo para um outro lugar dentro dele, que também volta a ser inominável. Ou seja, quase nada do que eu penso chega ao seu pensamento de fato. Essa é a improbabilidade da comunicação. Ela é quase impossível de se dar como realidade. E a arte, ela não é nem o processo objetivo da comunicação. Ela é o contrário, né? Uma cadeira, para a gente ficar nesse exemplo da cadeira, ela tem um significado diferente para quem foi engraxate e para quem é rei. Então, uma cadeira mediana para um rei é de uma plebe. Uma cadeira mediana para um engraxate é de um senhor. Então, nem o mínimo processo de estimular a comunicação é possível. É difícil falar com o coletivo, então cada um vai acessar isso tudo. Talvez por isso, voltando lá no início, ainda se perca tanto tempo tentando construir um teatro e uma dramaturgia e um texto que dê conta de uma mensagem, de uma informação muito clara, muito específica. Talvez seja um medo de não atingir o coletivo. Mas aí a parte mais ególatra do artista. Quem diz que você tem que falar para todo mundo? Quem diz que você é capaz de falar para todo mundo? Quem diz que você interessa para todo mundo? O artista ele precisa fazer a arte por uma necessidade de envolvimento dele com o mundo. E não para salvar ninguém ou para resolver o problema de ninguém. Isso não é um artista, isso é um serviço público. Quem é o público de teatro? Né? O público de teatro, basicamente, hoje, é quem faz teatro. Isso para a gente falar do teatro de modo geral. Se a gente for pegar um teatro comercial, aí você tem esse público que sai de casa, paga o estacionamento, vai ao teatro para depois ir jantar com a família e tudo mais. Mas vamos pensar o teatro na sua macrosfera. O público de teatro, basicamente, é o artista de teatro. Ou aquele que se interessa demais, mas que frequenta teatro há muito tempo, que, portanto, tem um know-how de linguagem, de pensar teatro. Bom, talvez o mais difícil seja esse público
quase nunca entra num espetáculo sem já ter julgado o espetáculo antes. Porque um artista tem as suas certezas e as suas questões sobre tudo, supostamente. E ele espera que aquilo que esteja em cena valide as suas próprias certezas. Então esse público mais especializado, ou mais praticante como público e como artista, ele acaba buscando no teatro a afirmação daquilo que ele espera que o teatro faça por ele. Isso assassina todo o processo, porque se você se preocupar com esse espectador preparado, o artista espectador, na verdade você está deixando de fazer arte. Não importa qual é a linguagem, não importa o nível da sua pesquisa, não importa a estética desse espetáculo. Quando você prepara algo consciente ao outro para que ele receba exatamente aquilo que ele foi buscar, isso não é mais arte, isso chama-se produto. Isso é um consumo. Então, quando verdadeiramente a gente se propõe a fazer arte, se não nos livrarmos disso, nunca teremos um outro tipo de público. Estaremos falando sempre para as mesmas pessoas que vêm se reafirmar e nos reafirmar. Então, o público que vai sair para jantar no dia seguinte, no momento seguinte, esse público não vai estar em um espetáculo mais investigativo, mais experimental, mais interessante. De todo modo, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente tem um público misturado. Por algum acaso, aquelas pessoas que nunca foram ao teatro resolveram sair de casa e foram para um espetáculo experimental. Imagina o susto que elas vão levar em ver um ator se tacando na parede, enquanto o outro joga Coca-Cola na cabeça e o terceiro canta uma área de uma ópera. Talvez ali algo aconteça de horror, talvez algo aconteça de diversão, talvez algo simplesmente não aconteça, que é o mais provável. Mas é esse o público mais especial ao teatro, o que está disponível, o que pode ter qualquer tipo de experiência com o que for. Esse é o grande público do teatro, e esse público nós perdemos, porque a gente deixou de fazer arte para fazer produto, para ficar se autovalidando mutuamente. O Elliot Sica usava uma expressão que era: a gente precisa trocar o espectador pelo presentificador, aquele que torna a obra de arte uma verdade no seu instante presente. O teatro ganha muito se as paixões forem mais expansivas. Quando você fecha o olhar apenas para ele mesmo, você acaba restringindo o teatro a ser um movimento de replicação. Só se reinventa a arte no momento em que se explodem as fronteiras. Sempre foi assim. A história da arte, em todas as linguagens, ela reflete isso com muita clareza. Precisa sempre se contaminar com outras coisas. Então, vai fazer o que der vontade de fazer. Eu tenho certeza que um médico que está lá estudando durante 5, 6, 10 anos o corpo, uma hora vai descobrir nesse corpo uma maneira de manifestar a arte que nenhum artista é capaz de entender. Não é à toa, se a gente pegar todos os grandes artistas que a gente tem no teatro, principalmente nos anos 60, os grandes diretores, muitos dos grandes atores, eles vieram da advocacia. Todos estavam estudando leis, regras, direitos, limites, como expandir as coisas, e o teatro mostrou a eles como poderia ser tudo explodido e gerar outras consequências dentro da sociedade que eles estudavam, dentro das regras que eles estudavam.
Então, o livro de teatro está aí, você pode ler uma peça, uma tragédia grega, você não precisa estar dentro de uma universidade para entender uma tragédia grega. Você precisa lê-la. Leia, o livro está aí. Entendeu? Agora, você precisa estar vivo na vida, pulsando, pensando, se expandindo, se contaminando, para que isso possa, de fato, ter algum contexto para que isso exploda em forma de arte. Sem isso, você é um boneco manipulado por uma estrutura cultural.